Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Estratégia na Guerra Espiritual. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, e eu vou ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: Depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus poderosos, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Até aí. O dicionário define estratégia como sendo a arte de traçar os planos de uma guerra. Numa guerra, é preciso um estudo do arsenal e do poderio, bem como da capacidade do inimigo contra o qual guerreamos. Precisamos aprender a atacar e defender. O Senhor Jesus salientou a força ofensiva da igreja ao observar que as portas do inferno não prevaleceriam contra o inimigo e não impediriam o seu avanço. Por outro lado, temos de ter consciência da defesa. Nosso inimigo, além de oferecer resistência, também ataca. Pedro adverte que ele é como um leão que anda ao derredor, buscando alguém a que possa tragar. E o primeiro passo para a vitória na caminhada cristã é não subestimar o inimigo. Quando Jesus enviou os 12 discípulos, dando-lhes a incumbência de pregar o evangelho por onde quer que passassem, logo tratou de adverti-los: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Se não tivermos consciência de que estamos em guerra, tornamo-nos presas fáceis do nosso inimigo, que nos espreita e quer desesperadamente nos destruir. O próprio Jesus afirmou que o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Sem essa visão, dificilmente tomaremos as devidas providências para nos defender e atacar o nosso adversário. A Bíblia mostra com muita clareza que estamos em luta e que não é contra homens nem instituições, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. E foi com a consciência de que Senaqueribe, rei da Síria, vinha a seu encontro com o maligno intuito de atacá-lo, que Ezequias reagiu e tomou as medidas necessárias para combater o feroz inimigo. Seu pai, o rei Acás, já tinha feito aliança com a Síria e pagou um alto preço por isso. A princípio, por desconhecer que seu adversário almejava unicamente aniquilá-lo, Ezequias se sujeitou aos caprichos de Senaqueribe, que por pouco não levou todo o reino de Judá a uma completa bancarrota. Entretanto, ele reagiu e tomou uma posição firme. Resolveu enfrentar o agressor, fazer arma e escudos em abundância, convocar o exército, traçar uma estratégia e sair para a guerra. O curioso é que Ezequias só reagiu quando os assírios já ameaçavam invadir Jerusalém, depois de haverem tomado cerca de 46 cidades fortificadas. Por falta dessa percepção, como ocorreu com Ezequias, temos sido atacados e saqueados desde os nossos antepassados. Apesar disso, muitos continuam adormecidos, indiferentes e incrédulos quanto à realidade desta batalha. Preferem atribuir os sucessivos fracassos ao acaso ou ao destino. Alguns chegam mesmo a se consolar com as palavras de Jó, que depois de perder tudo disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu volto. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não sabia que uma batalha tremenda estava sendo travada. Deus dissera ao próprio Satanás que ninguém havia na terra semelhante a Jó, homem íntegro e reto,
temente a Deus e que se desvia do mal. O diabo procurava por todos os meios e maneiras uma brecha para pôr em descrédito a palavra do Senhor. Jó tinha razão quanto à procedência dos bens, mas não quanto à pessoa que os havia tirado. Será que você também não está equivocado quando diz que perdeu isto ou aquilo porque não era para ser o seu mesmo? No capítulo 30 de 1 Samuel, encontramos uma narrativa que pode trazer-nos algum esclarecimento sobre essa questão. Após muitas conquistas, ao retornar na terra dos filisteus para sua cidade, Davi encontrou um saldo negativo. Tudo o que conquistara ao longo dos anos com grande sacrifício fora roubado pelos amalequitas. Além de levar cativa todas as mulheres e filhos, eles haviam carregado todos os bens e ateado fogo à cidade. O quadro era desolador, mas Davi não se deu por vencido. E apesar da dor, do sofrimento e do cansaço, saiu à procura do inimigo, saiu à luta para reconquistar tudo que os invasores tinham arrebatado. E no final da jornada, ele reverteu o quadro e obteve êxito total. Mas aquele que ignora a batalha não tem uma história como essa para contar. Davi e os seus soldados só conquistaram a extraordinária vitória por causa dos seguintes fatores. Primeiro, ele teve consciência da perda sofrida. A partir da constatação da perda sofrida, Davi se dispôs a sair em busca do que lhe fora tomado. Davi chorou desesperadamente porque conseguiu identificar os estragos que o inimigo fizera em sua vida, na de seus familiares, na de seus amigos e respectivas famílias. E quanto a nós? Estamos conseguindo enxergar as áreas em que temos sofrido alguma perda? Talvez tenhamos perdido o primeiro amor, a comunhão com Deus, a sensibilidade espiritual, a união, o amor e a alegria de viver em família, os valores morais, a saúde, as finanças. O que fez Davi ao ver a cidade queimada, completamente destruída? Ele não reuniu seus homens para reconstruí-la imediatamente. Partiu em busca da recuperação dos valores mais importantes. E você? Por que tem chorado? A que tem dado mais valor? O que tem buscado resgatar primeiro? Em segundo lugar, Davi procurou a direção de Deus. Como sabemos, a palavra de Deus diz que Davi, depois de chorar amargamente a perda sofrida, se reanimou no Senhor, seu Deus, e logo em seguida buscou a direção dele para saber o que fazer e como resgatar e reaver os bens que o inimigo roubara. Davi não ficou deprimido, lamentando seu estado de miséria, e nem saiu desesperadamente à procura de uma solução fácil para os problemas, apesar de estar sofrendo ameaça de apedrejamento por parte dos seus amigos mais íntimos. A pessoa que Deus usou para indicar o caminho a Davi foi um servo do Amalequita. Esse homem havia participado de toda aquela tragédia, que tanto sofrimento e transtorno causara a Davi e os seus soldados. Ele adoecera e o seu senhor o deixara pelo caminho para que morresse. E foi através do meio menos esperado que Deus orientou Davi, para que ele conseguisse atingir o seu objetivo. Quando buscamos a direção de Deus para alguma área da nossa vida, precisamos estar atentos, com os ouvidos e os olhos abertos, para que possamos ouvir e ver a orientação de Deus. Aquele que antes fora adversário de Davi e que tanto sofrimento lhe causara, agora era parceiro, cooperador e importante aliado no processo de recuperação dos bens perdidos. Muitas vezes, a solução do problema que tanto nos aflige está mais próxima do que imaginamos. Contudo, não o percebemos porque vem de uma fonte que não esperamos. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Está escrito João, capítulo 1, versículos 45 a 46.
Perguntou Natanael a Filipe ao ouvir falar a respeito de Jesus. Natanael fora condicionado a pensar que somente de Jerusalém vinham os grandes profetas e por isso duvidou da palavra de Filipe. A resposta do nosso problema pode vir através de uma pregação, da leitura da palavra de Deus, de um testemunho, de uma situação boa ou ruim, ou até mesmo através de um ímpio ou de uma adversidade. Muitas são as fontes de onde pode brotar a resposta de Deus. E diante dessa gama de possibilidades, devemos ficar atentos, usando sempre o bom senso e o discernimento, para que possamos perceber o que, através de quem ou de que, Deus está a nos dizer. Este é o caminho, andai nele. Não se dê por vencido, reanime-se no Senhor seu Deus e busque a direção dele. Entregue-lhe o seu problema, confie o seu problema a ele, e no tempo certo, ele haverá de lhe conceder a bênção e a vitória tão sonhada. Em terceiro lugar, ele saiu à luta contra o inimigo. Depois de consultar o Senhor se deveria perseguir o bando, Davi obteve a aprovação divina. E então, determinado, partiu no encalço dos inimigos. A força que impelia a perseguir o inimigo era a confiança inabalável na palavra do Senhor. Versículo 8 diz: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Aqui, Davi não levou em conta a fragilidade do seu exército. Todos estavam cansados, a ponto de muitos ficarem para trás, por não poderem seguir adiante. Além disso, ele não tomou conhecimento do poderio militar do inimigo, com o qual estavam os seus bens. Quantas vezes nos acovardamos e fugimos da peleja? Às vezes, ficamos olhando para nós mesmos e nos julgamos fracos, ou atentamos para o inimigo, achando forte. Confie na palavra do Senhor e entre na batalha. A Bíblia diz que temos 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Quarto lugar, Davi lutou até vencer. Sair à luta não é tudo. É apenas o início do processo de resgatar aquilo que o inimigo nos tirou. E uma vez na batalha, é preciso que lutemos até vencer o adversário e trazer de volta tudo o que ele roubou. E foi exatamente isso que Davi e os seus soldados fizeram, e é o que nós também devemos fazer. Diz o texto que enquanto Davi e os seus companheiros choravam o acontecido, até não terem mais forças, os amalequitas encontravam-se espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Semelhantemente, o diabo festeja quando você cai, quando ele consegue interromper a sua comunhão com Deus, quando encontra brecha para desajustar o seu lar, quando chega a debilitar a sua saúde e afeta os seus negócios. Ele exulta ao vê-lo chorar diante da situação caótica que tomou conta da sua vida. E a forma de reaver os bens que o inimigo furtou é entrar na batalha e lutar até vencê-lo. Davi voltou mais enriquecido desse combate, espiritual e materialmente, porque além dos bens que foram saqueados, ele trouxe também o despojo dos seus saqueadores. E foi isso o que aconteceu com Jó. Não podemos deixar em poder do inimigo nenhuma unha daquilo que o Senhor nos confiou. Davi tornou a trazer tudo que os amalequitas haviam roubado e mais tarde consagrou seus bens ao Senhor para a construção do templo. Ignorar essa batalha espiritual é estar alheio à palavra de Deus. Ignorar essa luta é ser aliado do inimigo, mesmo sem o saber e admitir. E se você é um dos que se encontram adormecidos ou indiferentes a essa verdade, veja o que diz a palavra de Deus e comece a combater o bom combate. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te
de entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui diante do Senhor porque o inimigo, ele roubou tudo aquilo que nos pertencia. E nós estamos aqui porque realmente confessamos toda a perda por nós sofrida. Mas buscamos agora a direção do Senhor para saber qual estratégia usar na luta contra o inimigo. E em seguida, que nós possamos lutar contra o inimigo e em seguida lutar até vencer. E que o Senhor venha nesse momento visitar cada um de nós, visitando especialmente aqueles que estão doentes no hospital, na UTI ou mesmo em casa, que o Senhor venha estar com a providência, com a cura e com o milagre. E que o Senhor também envie a provisão que muitos necessitam, porque nós sabemos, Pai, que muitos estão passando fome, necessidades, mas Tu és o Deus provedor, Jeová Jireh. E também visita cada casa e cada lar, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão, colocando a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor nesse lar e nessa casa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém, graças a Deus.